comentei mais ou menos o que Klinsmann falou aí, essa questão de vencer. Acho que hoje tinha que vencer. Acho que, óbvio que não dá para dizer que foi um grande desempenho. O Náutico oscilou em alguns momentos, teve um bom desempenho em alguns momentos, outros não. A gente até falou fora do ar, né? O Náutico não conseguiu segurar a bola no segundo tempo ali para segurar o resultado no campo de ataque, então levou uma pressão. Essa pressão me rendeu um torcicolo, que eu estava no estádio, deu um jeito no pescoço nas últimas bolas ali de nervoso, mas indo pelo começo do jogo, né, da escalação do Náutico, o Náutico voltando a jogar com 3 zagueiros, era uma formação que eu gostei, aprovei. A questão das peças, a volta de Franco, estreia de Ianilson, estreia de Maurício, que fez o gol, né, o segundo gol do Náutico. E aí, Rodolfo, queria a tua análise, o que é que você achou da escalação de Elano e da postura do time também, né? Se como o Cleiton falou, foi um primeiro passo aí para uma reação, ainda falta muita coisa. O que é que tu achou aí desses 90 minutos do Náutico, dessa primeira vitória de Elano aí, para tirar um peso também, não apenas do Náutico, né? Mas sobre o trabalho dele, que já vinha bastante criticado e com razão, né? Eu acho que a corda, Cláudio, ela tinha sido esticada hoje de duas formas. Pela diretoria, no sentido de que se o Náutico não vencesse esse jogo, era meio que a sentença de rebaixamento. Uma briga que o Náutico continua envolvido, que o Náutico vai continuar envolvido muito provavelmente até o fim da competição. E essa corda foi esticada, de certa forma, até o limite, porque o Náutico teve hoje um zagueiro estreando que chegou numa condição de aprovação diferente de quase todos os outros trazidos, quando se sabia já há muito tempo que o Náutico precisava de zagueiro. O Náutico teve hoje, mais uma vez, Chiesa de titular, sem condições de estar atuando, longe de uma forma ideal, né, e sem conseguir performar. Então ainda há um flerte aí com algumas situações de risco. E do lado de Elano, essa corda foi esticada porque Elano tinha 3 jogos na conta, até então, com 3 derrotas, um gol marcado, dá para dizer que foi um gol marcado ainda com um resquício de trabalho do antecessor, né, um gol de bola parada, não foi uma jogada trabalhada ali, algo que tivesse o DNA do treinador, então estava faltando se ver algo do time de Elano. Eu diria até que se o Náutico perde o jogo hoje, a segunda derrota consecutiva seria a terceira derrota consecutiva em seus domínios, né, a segunda sob o comando de Elano, a primeira foi para o Londrina, e com 4 derrotas consecutivas, afundado na lanterna, chegando a 7 derrotas consecutivas na Série B, eu acho que Elano já cairia. Não sei como é que o Náutico faria para lidar com a multa prevista no contrato assinado até o fim de 2023, mas eu acho que Elano cairia pelo desespero da situação. E mais do que ninguém, eu sou muito favorável a você dar sequência, porque é muito complicado você herdar um trabalho como esse, que Elano herdou, para trazer rendimento imediato. Por isso que eu disse aqui, quando a gente analisou o nome dele após a derrota para Ponte Preta, que era um bom nome para iniciar um trabalho, né, onde você tivesse uma margem de erro bem extensa, onde crédito pudesse ser dado sem prejuízo irreversível, o que não é o caso desse Campeonato Brasileiro da Série B já em estágio avançado. Mas hoje a gente conseguiu ver, né, com mais uma semana de trabalho, sobretudo com... Mais uma semana não, né, que o último jogo foi na sexta-feira, mas com alguns dias aí de trabalho a mais, com alguns reforços vindo do mercado, o caso de Maurício, do DM, o caso de Franco, Elano conseguiu trazer um rendimento que até então não tinha sido visto. O jogo contra o Londrina, como eu falei, ele tinha sido um misto da herança do trabalho passado, com muita vontade em campo, mas carente de ideias, e os 2 jogos consecutivos foram desastrosos. Tanto no resultado, de formas distintas, porque um perdeu por 3-0, o outro perdeu por 1-0, mas sempre com a derrota construída no segundo tempo e sempre pecando muito atrás. E numa nulidade ofensiva que assustou e que hoje até ameaçou repetir, né? Os primeiros 10, 15 minutos foram de um Náutico muito tímido, mas na minha leitura controlando o jogo, né? O CRB jamais conseguiu chegar mesmo ali naquele começo do primeiro tempo, perdeu o Martin, depois o Daniel Paulista acabou optando por colocar um jogador mais avançado. Acho que isso fez diferença também no controle que o Náutico passou a ter de uma maneira mais intensa. E a partir desse controle, né, conseguiu criar algumas situações, passou longe de ser um time agudo. Foi um jogo diferente, foi um primeiro tempo, melhor dizendo, diferente do jogo do Novo Horizontino, por exemplo, onde o Náutico fez 3-0 com justeza, porque criou o suficiente para isso, poderia ter feito até mais,
E no jogo de hoje o Náutico foi muito mais competente, digamos assim. Chegou pouco, mas nas vezes que chegou conseguiu concluir e com êxito, né? Na finalização do Maurício, um escanteio fechado que vem, um bate-rebate ali, a bola vai e volta 2 vezes até sobrar para ele, finalizou de forma indefensável, e depois na jogada trabalhada entre Richard Franco e Jobson, que na tabela culmina no gol, né, do Jobson, que já vinha merecendo, vinha finalizando bastante no jogo contra a Ponte Preta, que foi a reestreia, chegou a botar a bola na trave. E ali o Náutico pavimenta uma vitória, porque mesmo sendo um time com um histórico pouco confiável atrás, com um histórico pouco confiável em segundo tempo, e de fato o gol sofrido sai num erro da defesa, e no segundo tempo o Náutico já tinha uma margem de gordura suficiente para administrar, que foi potencializada quando o Anselmo Ramon foi expulso. Essa análise, né, que acaba sendo muito mais um overview da partida, para passar a palavra a Clisman e depois a gente aprofundar, ela mostra que tanto a expectativa, o Náutico saiu de campo, além de com 3 pontos somados, também com a perspectiva a partir de rendimento coletivo, rendimento individual, Richard Franco, Jobson, o próprio Anilson e o Maurício, 2 estreantes no setor defensivo. O Náutico tem agora um desafio, né, de corrigir o que eu pontuei que seguiu como padrão. Falhas da defesa, desatenção na segunda etapa, porque nem sempre o Náutico vai conseguir sair na frente, nem sempre o Náutico vai abrir um placar com alguma margem, como foi contra Novo Horizontino e hoje contra. Putz, deu um branco aqui. Contra o CRB. CRB, isso. Hoje contra o CRB. E isso pode ser prejudicial. Primeiro porque existe uma média etária alta do time. É um time que tende a ter uma dificuldade para correr atrás de resultado por questões de característica de elenco. É um time que, precisando sair para o jogo, se expõe a riscos maiores por ser mais frágil atrás. A gente viu isso claramente na partida contra o Bahia, didático o caso do jogo. Então, essa narrativa da partida, né, de você ter o controle para abrir o placar logo, para administrar resultado, ela precisa ser controlada mais vezes, mas nem sempre o Náutico vai tê-la. E quando não tiver, tem que ter o mínimo de tranquilidade, o mínimo de evolução para conseguir trabalhar também com resultado adverso e ter capacidade de ser uma equipe com poder de reação. O objetivo agora é muito claro, é ter ritmo de pontuação suficiente para chegar na reta final do campeonato, últimas 3 rodadas, com margem de erro. Né? O Náutico não pode chegar na reta final precisando fazer 7 em 9 pontos. O Náutico não pode chegar na última rodada precisando fazer 10 em 12, porque não vai conseguir. Não é um time, não tem elenco para isso. Vai ter desfalque vez ou outra. Os próprios jogadores, né, de maior destaque na equipe podem errar, como já erraram nesse campeonato. Chiesa perdendo gol contra a Chapecoense, Souza errando no segundo gol do Londrina. Então precisa ter ritmo de pontuação para chegar ali por volta da 25ª rodada com uma margem de erro para fazer talvez 50% dos pontos e escapar, dependendo somente de si, claro. Esse para mim passa a ser o objetivo do Náutico com essa vitória. O objetivo até 3 horas atrás era voltar a vencer para trazer um mínimo de tranquilidade, e essa vitória veio com alguma convicção, que foi para mim o mais importante do jogo. Lisman, e como é que tu viu esse jogo? Tu fez a matéria lá para o NE45, o Náutico voltando a jogar com três zagueiros. Tinha sido assim, já com o Roberto Fernandes, os melhores jogos do Náutico tinha sido com 3 zagueiros, voltou a jogar, e hoje, assim, óbvio que pode ter torcido empolgado, não foi um grande desempenho, mas foi melhor que o CRB, em boa parte do tempo foi mais eficiente e venceu, né? Então, acho que até não dá para questionar muito o resultado, não. Mas eu queria, primeiro, a tua análise, e segundo, não dá para tirar mais os 3 zagueiros do time, né? Com certeza, Cláudio. Corrobora aí com o que o Rodolfo falou na análise dele. Boa noite aí para vocês, também quem está acompanhando a gente. Essa entrada de 3 zagueiros se fazia necessária já há um bom tempo, justamente para dar esse maior resguardo na parte da defesa do Timbu, já que o time sempre se mostrou muito exposto, mostrando muita dificuldade nessa questão defensiva. Acho que também por ser um time que manteve, de certa forma, uma base, uma filosofia de jogo com relação ao que era também no ano passado com a Ilha dos Anjos, e tinha esse problema defensivo também, time que às vezes gostava muito de jogar com marcação alta, pressionando sempre em cima, e aí apresentava também esses problemas nessa sua cobertura. E aí, com esse problema da saída de peças,
outros jogadores chegando aí também sem a mesma característica para poder dar conta desse estilo de jogo. Então era necessário deixar um pouco de lado isso, se resguardar um pouco mais e aí sim, jogando com 3 zagueiros, em alguns momentos até fazendo praticamente uma linha de 5 lá atrás, com o Anilson e do outro lado o João Lucas também. E aí, assim, dentro dessa ideia de você poder reforçar seu sistema defensivo e parar de ser tão vazado, o Náutico já encontrou um caminho. É um caminho que precisa ser explorado, precisa ser lapidado, porque foi bem latente alguns desses problemas também que o Náutico apresentou. Por exemplo, se na defesa o time ficou bem resguardado, por outro lado, a saída de bola do Náutico ali no primeiro tempo, acho que principalmente até quando ele resolveu avançar um pouco suas linhas e pressionar essa saída de bola do CRB, mas até antes disso, acho que ali por volta dos 30 minutos mais ou menos, o Náutico tinha muita dificuldade. Os dois laterais, o Anilson estava sendo um pouco mais liberado para descer ali pelo lado direito e aparecer na mesma linha com os meio-campistas, ou até, às vezes, até quase como um ponta, mas ainda assim, o Náutico, quando pegava a bola para tentar um contra-ataque, o time chegava quase sempre em inferioridade numérica. Estava faltando esse maior apoio, essa maior chegada. E que, querendo ou não, o meio de campo, que é como a gente já tem comentado em outros programas, esse meio de campo com Souza e Jobson ainda buscando a melhor forma, buscando tá 100%, ainda acaba faltando um pouco dessa intensidade e também essa capacidade de encostar no setor de ataque do Náutico. E aí, com isso, tanto Souza, Jobson, alguns zagueiros, quando pegava a bola para sair jogando, o time não tinha esses jogadores para poder aparecer e dar opção na frente. E aí, com isso, o time estava se forçando muito a estar buscando essa bola longa com o Pedro Vitor, que estava aparecendo muito do lado esquerdo, depois passou a cair mais pelo lado direito. O Anilson também estava sendo alvo dessas viradas de bola, buscando essa bola longa, e era algo que não estava encaixando. Pegava e sempre lá, não conseguia nenhum mano a mano, era 2 contra 1 com o Pedro Vitor, ali quando ele estava caindo pelo lado esquerdo, que às vezes tentava encostar, Richard de Franco também, mas sempre o Náutico aparecendo em inferioridade numérica. E aí isso estava minando muito essa questão dos ataques, o time estava sofrendo, e aí eu acho que com essa mudança de marcar um pouquinho mais, pressionar essa saída de bola do CRB, que estava apresentando dificuldade, foi uma boa sacada, uma boa saída que o Náutico encontrou para poder crescer no jogo. E aí, depois que adotou essa nova postura dentro da partida, foi quando passou a encurralar o CRB e passou a levar mais perigo. E aí, depois de ter saído aquele primeiro gol, vindo ali na bola aérea, acho que, só abrindo um parêntese também, esses escanteios de Souza baixos ali no primeiro pau era algo que estava incomodando muito. Era tipo, uma sequência ali, acho que pelo menos uns 3 ou 4 escanteios que ele batia e chegava ali na primeira trave, alguém do CRB cortava. Enfim, tava complicado demais para poder sair algo melhor disso. E aí, quando nesse escanteio aí do gol, que ele acertou, pegou o melhor na cobrança, teve esse bate-rebate, Maurício abriu o placar, e o CRB sentiu o gol. O time meio que ficou grogue ali, e aí foi o momento que o Náutico teve que aproveitar e soube aproveitar para poder ampliar nessa boa jogada de Jobson e Richard Franco. Achei que foi uma boa jogada ali trabalhada, acho que foi algo até que, se não me engano, o João Grilo estava até tweetando sobre isso, dizendo que fazia tempo que não via o Náutico com um gol desse jeito. Assim, mesmo que não seja uma jogada ensaiada, coisa assim, mas uma bola bem trabalhada, que o time pressionou ali, roubou a bola, deu opção de passe, uma tabelinha ali para entrar na área e fazer o gol. Então, uma jogada interessante. E aí realmente finalmente deu aquela acalmada, abriu 2-0. O time poderia tentar colocar mais a bola no chão, segurar o CRB. E foi o que até tentou no segundo tempo. O CRB naturalmente ia se lançar, como se lançou ao ataque, tentou. Mas o Náutico ali teve 2 boas finalizações de Souza, uma na cobrança de falta, outra no chute na intermediária. E aí foi quando veio o gol do CRB. Perdão. Veio o gol do CRB, e aí com isso
querendo ou não, acho que imagina assim, que passa um filme na cabeça dos jogadores. Pô, a gente tá com a vantagem aqui. Já aconteceu recentemente contra o Londrina de sair na frente do placar e aí tomar a virada. Mas o Náutico, acho que assim, não teve nem tempo de sentir tanto o baque ou o impacto, na verdade, desse gol do CRB, porque aí veio essa expulsão de Anselmo Ramon e, como o Rodolfo descreveu, ali o negócio ficou tranquilo para o Náutico. Sim, foi meio que o choque passou para o lado do CRB, saiu do Náutico. Esse impacto que o Náutico teve do gol sofrido passou para o CRB com a expulsão. Então, soube administrar bem, tentou, teve outras chegadas e aí, mesmo com um jogador a mais, esbarrou um pouco na limitação técnica também, para não ter conseguido ampliar o marcador, ter feito o terceiro gol ali. Jonathan Jesus, quando entrou, até que brigou lá na frente, tá pesado, mas tava correndo ali, tentando de algum jeito incomodar a defesa do CRB. Teve duas finalizações que colocou o Diogo Silva para trabalhar. Então, é um primeiro passo. Esse primeiro passo está dado. Já dá aí para o Náutico tirar um pouco desse peso que estava nas costas. Uma sequência de 6 jogos, sem vencer, 6 derrotas, na verdade, é algo que pesa muito e que vai minando essa confiança do jogador, do elenco como um todo. Conseguiu essa vitória, agora já tentar dar essa virada de chave para o próximo jogo contra o Guarani, um confronto direto aí, o Náutico tem, que se conseguir, apesar de ser fora de casa, é um jogo complicado, mas se conseguir também mais uma vitória aí, é importante demais para dar essa injeção de ânimo e poder realmente encostar nessa saída para tentar essa saída do Z4, já que o Operário perdeu na rodada, então a distância voltou a ser de 3 pontos. Antes, né, era de 3 pontos já antes do Náutico ter perdido o Operário na última sexta, voltou a ser de 3 pontos e tentar pegar esse embalo. Eu lembro que na coletiva pré-jogo, Elano falou que prometeu luta por parte do time, prometeu entrega para tentar sair dessa situação, que essa postura do Náutico seria diferente. E pelo menos nesse ponto de postura, por parte do elenco, houve uma mudança sim, com relação ao jogo contra o Operário, houve essa melhora, mas ainda também há muitos pontos que o técnico vai ter trabalho para poder corrigir, questões táticas também, saída de bola, como a gente estava falando, a parte ofensiva, mas se pelo menos esse primeiro passo aí conseguiu ser dado, é importante para que os próximos possam vir também, e essa tentativa, né, de retomada do Náutico possa realmente sair do papel e acontecer na tabela da Série B.